Bom dia, sejam muito bem-vindos à live 1. Hoje, dia 24 de março de 2026, é a nossa live 1 do livro Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver, do autor David Fidele. Sejam muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de vocês, gente. Que saudade que eu tava de vocês. Quanto tempo sem fazer live? Acho que há mais de 2 semanas já que eu não venho aqui. Mais de 2 semanas. Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade que a gente já vai começar, tá bom? Não esquece, coloca uma intenção para o seu dia. Hoje o meu dia será maravilhoso. Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade. Deixa eu ver onde é que tá esse povo aqui, minha gente. Achei. Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Coloque uma intenção pro seu dia. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda, maravilhosa. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Bom dia, Antônia. Bom dia, Carolina. Bom dia. Simbora, minha gente. Vamos dar início a mais um Café com Gleice. Essa é a 9ª edição. Há 9 dias. 9 livros. Há 9 livros. Há 9 livros. 9 livros já. Como passa rápido, né, minha gente? Como passa rápido. Olha só, nós lemos 9 livros em período de um ano, acho que foi, né? Um ano e um pouquinho, mais ou menos. Só que aqui a gente passa um bom tempo sem ler, né? A gente fica um período sem ler, depois a gente volta. E é assim. Na verdade... Vamos lá, minha gente, vamos lá. Vamos lá para mais uma leitura. Vocês estão bem? Dormiram bem? Como que vocês estão? Como que vocês estão? Bom dia, abençoada. Abençoada seja mais essa edição. Exatamente. E eu tô sentindo que vai ser muito abençoada essa edição. Porque esse livro, eu li ele, já tem um bom tempo que eu li esse livro. Acho que eu já contei para vocês, né? Mas eu vou reforçar aqui na live. Nós lemos ele no Clube do Livro, na época que o meu Clube do Livro estava ativo. E meu Clube do Livro passou por várias fases, assim, sabe? Várias. Era um clube presencial e depois foi para o virtual na época da pandemia e deu super certo no virtual. Aí depois eu abri a livraria justamente por conta do Clube do Livro, para a gente ter o nosso espaço próprio para fazer os encontros. E eu lembro que o encontro desse livro foi lá na livraria. O encontro desse livro foi lá. E depois, com todas as demandas, eu precisei parar com o Clube do Livro. Quem sabe um dia ele volte, né? Vamos ver como que vai ser a vida daqui para frente e aí a gente vê como que vai ser. Mas, por enquanto, o Clube do Livro está parado. Então foi isso, já tem um bom tempo que eu li esse livro. Não me lembro direito, assim, então vou ler junto com vocês, né, que é o que eu sempre faço. Então, se você tem o livro para ler junto comigo, ler junto aqui com a comunidade, maravilha. Se não tiver, tem como adquirir, tá bom? Eu mando o link para vocês, é só vocês me mandarem mensagem que eu mando o link para vocês. E aí tem um link também no meu Instagram. Vou colocar também hoje nos stories, compartilhar o link, porque você comprando por esse link, você me ajuda de alguma forma a continuar com esse projeto, tá bom? Porque na loja eu não tenho, lá na livraria eu não tô tendo no momento esse livro. Mas aí eu tenho um link, eu posso disponibilizar um link para vocês comprarem, tá bom? E se você não quiser comprar o livro, não tem problema nenhum, pode deixar que eu leio para vocês, tá bom, minha gente? Simbora? Vamos deixar de enrolação? Deixa eu ver aqui o que vale a pena ler aqui no início. Tem o prefácio.
Tem uma frase do Sêneca aqui, já no início do livro. Olha, vocês conseguem enxergar? Eu escrevo no livro, eu escrevo, eu marco, isso aqui está todo escrito. Trabalho para gerações futuras, registrando algumas ideias que podem beneficiá-las. Acho que vale a pena ler o prefácio do livro. Acho que vale a pena. Simbora, pega seus marca-textos, não sei se vocês estão com o livro. Eu já estou aqui com os meus marca-textos. Pega caderno, não esquece, tá? Sempre tenha um caderno para você anotar os insights, porque esse livro aqui ele vai ter muitos. Então, tenha sempre um caderno do seu lado para anotar os insights. Lembrando que vocês também podem participar, não só eu leio o livro aqui, como eu gosto também muito da participação de vocês, tá bom? A essência do Café com Gleice aqui é realmente um bate-papo, não só eu leio, como vocês também trazem a opinião de vocês, tá? Tá bom? Eu só não posso olhar muito aqui para a rede vizinha, eu tenho que ficar mais olhando para vocês, porque se eu ficar muito olhando para a rede vizinha, tira todo o meu foco. Vou ler o comentário do André. Vou ler aqui o comentário do André. Se você caminhasse por um campo repleto de flores mais lindas, todas se curvariam à sua beleza. Muito obrigada, André. Muito obrigada, recebo com muito carinho. Muito obrigada. Então é assim, eu não posso ficar muito olhando aqui para a rede vizinha não, porque senão tira meu foco. Ainda não tomei café. Não tomei, tô com água. Eu coloco assim a xicrinha para disfarçar, porque o tema aqui da live é café com Gleice, né? Mas nesse horário eu não tomo café, eu só tomo café depois que eu finalizo a live, aí eu vou fazer meu café da manhã. E aqui é água. Não é, Eliana? Você vê os comentários aqui? Eu amo os comentários. Eu recebo todos, só que acontece que eu não posso ficar muito olhando porque tira o meu foco. Aqui, todos aqui da rede vizinha são maravilhosos, e vocês também, mas aqui às vezes foge um pouco do foco. Simbora! Vamos começar com um prefácio. Minha relação com Sêneca, então David Fidelio, o que ele fez? Deixa eu ver se tem alguma parte falando aqui sobre ele. David Fidelio, esse livro ele traz muito a vivência dele, né, do autor, quando ele começou a ler as cartas de Sêneca, quando ele começou a ler os livros de Sêneca, né? E aí ele traz muito essa vivência, ele traz muito como estudar sobre o estoicismo, como estudar sobre Sêneca, fez tão bem a ele. Então ele traz justamente essa experiência dele aqui no livro, certo? E aí eu acho que não tem... Geralmente tem aqui falando sobre... Aqui, ó, David Fidelio já foi professor universitário e diretor de um centro de humanidades, estudou filosofia grega antiga e religiões mediterrâneas na Universidade da Pensilvânia. Tem doutorado em filosofia, escreveu alguns livros, é editor do site Stoic Insights. Nascido nos Estados Unidos, atualmente mora em Sarajevo com a esposa e o filho. Então vamos lá. São escritos do David Fidelio aqui nesse livro, né? Falando sobre o estoicismo. Olha só. E o prefácio, deixa eu ver se o prefácio é dele. O prefácio é dele. Vamos lá. Minha relação com Sêneca e seus escritos mudou no momento de crise. Presta atenção, que agora a gente vai começar a leitura, tá? Eu estava no escritório quando recebi um e-mail de uma amiga querida e o abri com curiosidade, esperando encontrar algo agradável. Mas o texto dela me abalou profundamente. Apenas alguns minutos antes ela escrevera: acabo de tomar metade de um frasco de tranquilizantes. Lamento pela dor que causei na sua vida. A mensagem era apenas isso. Congelei incrédulo e li mais 2 vezes só para ter certeza de que era aquilo mesmo. Em seguida, dominado por uma tristeza indescritível, entrei imediatamente no carro, fui até a casa dela e a levei para o pronto-socorro. Ela ficou uns dias no hospital e então foi transferida para uma instituição psiquiátrica. Lá,
implorou para que eu ajudasse a sair. Esse foi o início de seu suplício e eu era a única pessoa por perto que podia ajudá-la. Também foi um suplício para mim. É claro, já tínhamos até sido apaixonados um pelo outro e a sensação era de que eu havia perdido o chão. A vida dela podia ter acabado ali. Felizmente, não acabou, mas o desespero e as emoções à flor da pele eram avassaladoras. Parecia que minha própria vida estava acabando também, não física, mas emocionalmente, a emocional. Por sorte, um bom amigo costumava me visitar uma vez por semana. Fiz terapia por um tempo, mas o que mais me ajudou foi começar a ler todos os dias textos e cartas de Lúcio Aneu Sêneca, que é o nome completo do Sêneca, né? Lúcio Aneu Sêneca. Para tentar recuperar meu equilíbrio mental e emocional. Embora eu já me interessasse por Sêneca antes de isso tudo acontecer, depois da crise, as palavras dele se tornaram uma espécie de remédio para mim. Olha que maravilha! Por isso que eu escolhi esse livro para a gente ler aqui no Café com Gleice. Para que este livro também seja uma espécie de remédio para a gente, seja uma espécie de remédio para vocês, entende? Talvez, não por coincidência, alguns dos textos mais famosos de Sêneca são longas mensagens de consolação escritas a amigos. E nelas lê-se como eles poderiam superar suas experiências de dor e sofrimento. Ao que parece, funcionou. Com o tempo, a voz sábia e sóbria de Sêneca me ajudou a recuperar a sensação de normalidade. Além de me colocar em contato com um pensador que tinha uma visão muito mais profunda e satisfatória da vida humana do que aquela que a sociedade atual nos encoraja a cultuar. Descobri um mentor sábio e um companheiro que oferece um fluxo constante de conselhos confiáveis e práticos sobre a condição humana, sobre a psicologia e sobre como viver uma vida feliz e próspera. Que, na verdade, é o intuito aqui do Café com Gleice, né? A gente lê livros, na verdade, com essa intenção, com essa essência de transformar a nossa vida muito mais próxima, de trazer bem-estar para a gente e que a gente, de alguma forma, viva uma vida mais... não vou dizer feliz, é também feliz, mas com bem-estar, né? O bem-estar, ele é muito importante. Então, o que também inferi dos textos de Sêneca foi que nada de significativo mudou na natureza humana. Olha isso é muito, eu até fiz um vídeo na chamada aqui do livro do Café com Gleice, eu peguei justamente essa parte. O que também inferi nos textos de Sêneca foi que nada de significativo mudou na natureza humana nos últimos 2000 anos. Ou seja, Sêneca escreveu tudo isso que a gente vai trabalhar que agora, vai estudar e vai ler que agora, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Então, quando a gente para assim, fala, gente, o mundo hoje está muito louco, tá todo mundo meio, assim, meio doente, não é doente a palavra que eu quero trazer, mas tá todo mundo assim, sabe? Então, assim, não é de agora, a gente acha que as coisas é de agora, mas não. Há 2000 anos atrás, Sêneca já tentava fazer com que os amigos, ele começou com os amigos dele, né? Trazendo palavra para os amigos dele. Isso há 2000 anos atrás, imagine. O que também inferi nos textos de Sêneca foi que nada de significativo mudou na natureza humana nos últimos 2000 anos, o que torna contemporâneo tudo o que ele tinha a dizer: vaidade, ganância, ambição, busca pelo luxo, busca pelo consumismo desenfreado, aspectos da elite decadente da sociedade romana que Sêneca descreveu em detalhes, ainda não muito presentes entre nós.
Para além da observação de tais aspectos negativos do comportamento humano, Sêneca ensina a seus leitores como superar a preocupação e a ansiedade. Olha só, superar a preocupação e a ansiedade, como ter uma vida boa em qualquer condição. Porque o que tem na nossa cabeça às vezes é o seguinte: a gente quer ter uma vida boa, a gente sonha em ser feliz. A maioria das pessoas pensa assim, né? Nossa, eu sonho em ser feliz, eu sonho em ter uma vida boa. Mas as pessoas acham que ser feliz, ter uma vida boa, é não ter com que se preocupar. É não ter coisas para resolver. Mas a única certeza que você vai ter na sua vida, enquanto você estiver vivo, você vai ter questões para você resolver na sua vida. A não ser que você se isole completamente, e mesmo assim você ainda vai ter questões para resolver com você mesmo. Se você não tem questões para resolver com outras pessoas, você vai ter questões para resolver com você mesmo, que é pior ainda. É mais difícil. Uma vez eu falei aqui, não adianta você tentar mudar as pessoas. Você não consegue mudar as pessoas. Já imaginou? Olha só que pensamento mais estranho que a gente tem de querer mudar as pessoas. Às vezes você tem um relacionamento, você quer mudar a pessoa que está com você. Mas você não consegue mudar. Se você não consegue mudar a si mesmo, como que você vai mudar a outra pessoa? Olha isso. Se você não consegue mudar os seus hábitos, se você não consegue quebrar as suas crenças, se você não consegue curar os seus traumas, você vai mudar a outra pessoa? Não existe isso. Não existe. Por isso que o seu foco tem que ser mudar a si mesmo. Esquece os outros. Esquece as outras pessoas. Mude. Mude você mesmo. Você tem que fazer esse trabalho em você. Essa lapidação, ela tem que ser em você e não nos outros. Porque é normal do ser humano querer mudar, querer consertar as pessoas, né? A não ser que a outra pessoa queira. Aí é diferente. Sêneca ensina a seus leitores como superar a preocupação e a ansiedade, como ter uma vida boa em qualquer condição, como viver com propósito e cultivar a busca pela perfeição, como contribuir para a sociedade e como superar a tristeza e todo tipo de obstáculo que poderão e certamente vão, olha o que ele coloca, e certamente vão cruzar o nosso caminho. A partir do momento que você acorda. A partir do momento que você acorda. Depois da primeira leitura, voltei várias vezes aos escritos do filósofo. Há sempre algo a relembrar ou sobre o que refletir com mais profundidade. Além disso, a obra de Sêneca tem um dos melhores estilos de escrita de todos os tempos. Com seus pensamentos condensados em frases incisivas e sucintas como: nossa falta de confiança não é o resultado da dificuldade. A dificuldade é que deriva da falta de confiança. Olha isso, anota isso aí, minha gente. Isso aqui é muito rico. Anota isso, vou repetir. Nossa falta de confiança não é resultado da dificuldade. A dificuldade é que deriva da falta de confiança. Comecei a ler Sêneca ao acordar, que é o que nós vamos fazer aqui, né? Que é o que nós vamos fazer todos os dias, segunda a sexta, 6h40 da manhã. Vou estar aqui junto com vocês para a gente ler juntos esse livro. Comecei a ler Sêneca ao acordar, enquanto tomava o café da manhã. Depois, há uma década, me mudei para outro país, para a bela cidade de Sarajevo, no leste europeu, onde moro com minha esposa e meu filho. Obviamente, trouxe Sêneca para a aventura. E uma vez estabelecido aqui, desenvolvi um novo hábito. Depois de trabalhar de manhã, eu saía para caminhar pela colina na hora do almoço e lia Sêneca,
perto de alguma inscrição romana antiga em um museu local. Agora, quando possível, nas minhas manhãs ideais, olha isso, nas minhas manhãs ideais, eu saio de casa, deixo meu filho na escola e vou para a academia. Depois compro um café com leite e me acomodo a uma mesa do Hotel Central, um suntuoso edifício da época do Império Austro-Húngaro. Pego meu e-book com as cartas a Lucílio, ou apenas cartas, que foram as cartas que o Sêneca escreveu para ele, né, para o Lucílio. Peço uma omelete e tomo o café da manhã com Sêneca. Daí o título desse livro. Olha que legal. Esse é o meu ritual matinal favorito. Nossa, agora que eu estou me tocando para uma situação. Eu não me lembro exatamente e eu acabo esquecendo de colocar aqui a data nos livros. Eu tinha essa mania de escrever a data nos livros quando eu lia. E nesse aqui eu acho que eu não fiz isso. Mas só se eu voltar lá no caderno do clube e ver quando foi que eu li esse livro. Que eu até escrevi aqui, Minhas Manhãs Ideais. Eu acho que foi por conta desse livro que eu comecei a mudar as minhas manhãs. Eu acho que esse livro ele teve uma contribuição muito grande para isso. Para que eu deixasse de fazer algumas coisas mais com relação a trabalho e passasse a viver as minhas manhãs de forma diferente, que é o que eu faço hoje, sabe? Eu acho que esse livro ele teve essa contribuição. Então, eu posto muito aqui no Instagram. Aqui na Rede Vizinha eu quase não posto, mas eu sempre posto no Instagram, no perfil secreto também. Eu sempre busco algum lugar assim pela manhã para ler. Eu faço isso hoje. Então, eu acho que muito veio da leitura desse livro aqui, sabia? Agora que eu estou me tocando para isso. Ninguém faz ideia do que estou lendo, muito menos de que quase sempre é o mesmo autor, e geralmente leio uma ou duas cartas antes de voltar para casa. Sêneca enfatizava que a filosofia e a amizade devem andar juntas. Segundo ele, a primeira promessa da verdadeira filosofia é um sentimento de companheirismo, simpatia e comunhão com outras pessoas. Como as principais obras de Sêneca, isso que a gente está lendo só o prefácio, viu, minha gente? Nós não chegamos ainda no conteúdo do livro. Nós estamos aqui somente no prefácio do livro, que ele está trazendo, explicando o porquê do nome do livro, o porquê que ele começou a estudar a filosofia estoica, porquê que ele começou a ler as cartas que ele escreveu para Lucílio, entende? A gente está só no prefácio até agora. Sêneca enfatizava que a filosofia e a amizade devem andar juntas. Segundo ele, a primeira promessa da verdadeira filosofia é um sentimento de companheirismo, simpatia e comunhão com outras pessoas. Como as principais obras de Sêneca são cartas e ensaios para amigos romanos, escritos em um estilo pessoal, em tom de conversa, o espírito da amizade permeia seus textos. Sêneca acreditava que a verdadeira filosofia é um esforço conjunto. Não se trata de algo que se faz por conta própria, mas de uma jornada que empreendemos com outras pessoas. Olha isso. Não se trata de algo que se faz por conta própria, mas de uma jornada que empreendemos com outras pessoas. Foi por isso que ele escreveu as cartas. No entanto, essas ideias remontam pelo menos até Sócrates, que acreditava que a filosofia e o diálogo são uma jornada compartilhada, uma colaboração entre amigos. Naturalmente, não estou me referindo ao que a filosofia se tornou. No mundo acadêmico atual é algo muito diferente. A filosofia da antiguidade era estreitamente associada à amizade. Veja o capítulo 1, A Arte Perdida da Amizade. Seria ótimo se essa conexão fosse restaurada nos dias de hoje. Olha isso. E é exatamente o que eu faço aqui no Café com Gleice. Eu estou meio que restaurando isso, né, na minha vida, fazendo novas amizades. Vocês aqui que estão comigo todos os dias. De certa forma eu faço isso aqui no café, né? Em algumas cartas, Sêneca compartilha detalhes de sua vida pessoal.
Por isso é fácil para os leitores modernos experimentarem um sentimento de amizade por ele, embora as cartas em si, que foram escritas durante seus últimos 2 ou 3 anos de vida, sejam dedicadas à filosofia prática e ao que significa levar uma vida boa. Sêneca confidenciou a seu amigo Lucílio sobre como é envelhecer. Deu pormenores de suas viagens, contou sobre alguns aborrecimentos e sobre a crise de asma que quase o matou, além de comentar o comportamento desvairado da sociedade romana. Sêneca viveu entre as pessoas mais ricas e poderosas de Roma e era um dos principais conselheiros do imperador Nero, razão pela qual testemunhou todo tipo de comportamento nefasto, inclusive assassinatos políticos. Apesar do grande interesse pelo estoicismo, hoje ninguém nunca explicou os ensinamentos de Sêneca para o leitor comum. Ainda que o filósofo seja conhecido como o mais envolvente e elegante dos autores estoicos, espero que este livro preencha esse vazio e ofereça uma visão panorâmica de seu pensamento. Sêneca é muito consistente em seu modo de pensar, mas suas ideias sobre tópicos específicos estão dispersos ao longo de centenas de páginas. Este livro talvez satisfaça a curiosidade de algumas pessoas sobre a filosofia de Sêneca. Mas, para quem desejar prosseguir com a leitura de textos do autor ou criar seu próprio café com Sêneca, espero que este guia seja um companheiro útil nessa jornada. Olha isso. Às vezes a gente lê um livro, e agora eu estou tendo uns insights aqui, eu estou tendo umas... Às vezes a gente lê um livro e a gente acha que ele fica só no inconsciente, né? E aí, as coisas que a gente lê, as ideias que o livro traz, ela fica reverberando assim na nossa mente, só que aí a gente vai viver a vida. A gente vai fazer as nossas coisas. A gente vai viver a vida, vai fazer as coisas que tem que fazer. Eu acredito que muitas das coisas que eu venho fazendo hoje na minha vida vem justamente da leitura que eu fiz lá atrás desse livro. E lendo agora, então eu li só uma vez esse livro, não voltei, estou voltando agora, lembrando que eu leio junto com vocês, tá? Eu já fiz a leitura desse livro, mas tem um bom tempo, tem muito tempo que eu li esse livro. E aí, lendo aqui agora, aí eu fico assim, falei, gente, as coisas que eu li nesse livro, de certa forma, ele me deu ideias para muitas coisas, mas as ideias ficaram no campo das ideias mesmo, né? Por um tempo. E aí, com o tempo, eu fui colocando essas coisas em prática. Olha isso. O café com Gleice, por exemplo, talvez veio disso, né? Veio da leitura desse livro, assim. Só que ficou no meu inconsciente ali. Olha que legal, que interessante. Gente, eu pensando comigo mesma, mas trazendo para vocês também. Eu sou assim. Ai, ai, cara. Olha que legal, gente. Vamos agora para a página 13, introdução. Uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Entenderam a pegada desse livro? Entenderam? É isso que nós vamos encontrar nesse livro aqui. Estão animados? Me conta se vocês estão animados para a leitura desse livro. Só que assim, esse livro ele vai ser uma leitura bem diferente. Por que diferente? Porque é o David Fideli trazendo os ensinamentos de Sêneca para a gente. E ele trazendo a trajetória dele, né? Ele está contando também um pouco da trajetória dele, de como ele começou a ler Sêneca e trazendo para a gente de uma forma muito simples, né? Eu, como não sou estudiosa da área, talvez eu não tenha muito que contribuir na hora da leitura. Então, provavelmente, esse livro aqui vai ser mais leitura do que eu trazendo as questões para vocês, como foi do livro passado, né? Não sei como vai ser, enfim. Vamos ler um pedacinho da introdução? Eu vou ler aqui um pedaço da introdução do livro, tá?
Uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Sêneca Sêneca foi um dos maiores e mais cultos escritores de sua época. Na condição de descontente conselheiro do malfadado regime do imperador Nero em Roma, ele também se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Mas é a filosofia estoica, assunto do qual ele se dedicava, que vem despertando um novo interesse pela obra de Sêneca nos últimos anos. Embora a escola estoica tenha começado em Atenas, cerca de 300 anos antes do nascimento de Sêneca, os escritos dos estoicos gregos estão, em grande parte, perdidos. Eles sobrevivem apenas em breves citações ou fragmentos. Isso faz de Sêneca o primeiro autor estoico importante, cujos escritos chegaram a nós em sua forma quase completa. Ele tinha uma das mentes mais bem informadas e curiosas de seu tempo, demonstrando em seus textos uma ousada liberdade intelectual e abertura a novas ideias. É esta última característica que o faz parecer tão atual. Este livro apresenta novas traduções de suas obras e expõe as ideias-chaves e os sábios ensinamentos de Sêneca. Também é uma introdução à filosofia estoica em geral, uma vez que é impossível compreender plenamente o pensamento de Sêneca sem entender as ideias estoicas em que ele se baseou. Para esclarecer tais ideias, cito dois estoicos romanos posteriores, Epiteto, e Epiteto também é muito bom, eu tenho um livro do Epiteto, que inclusive a gente leu também esse livro no Clube do Livro. Eu não sei se o título do livro é A Arte de Viver. Eu acho que é A Arte de Viver. E Marco Aurélio. Filosofia como arte de viver, o estoicismo e seu permanente fascínio. A mente, aí tem uma frase de Sêneca aqui, das cartas a Lucílio, né? A mente prefere divertir-se a curar-se, tornando a filosofia uma diversão quando, na verdade, é uma cura. Antes de começarmos a explorar o estoicismo, devemos desfazer um equívoco muito comum. O estoicismo não tem nada a ver com manter-se impassível ou reprimir emoções, algo reconhecidamente prejudicial à saúde. Olha o que ele está trazendo aqui. Deixa eu voltar. O estoicismo não tem nada a ver com manter-se impassível ou reprimir emoções. Ele está trazendo aqui que a maioria das pessoas tem uma distorção do estoicismo, né? Que, na verdade, as pessoas pensam que o estoicismo é, na verdade, reprimir as emoções. E ele diz que isso é, quando a gente reprime as emoções, é reconhecidamente prejudicial à saúde. Embora Sêneca fosse um filósofo estoico, é fundamental reconhecer que o significado do estoico mudou radicalmente ao longo dos séculos. Hoje a palavra remete à repressão das emoções, mas os antigos estoicos nunca defenderam isso. Os filósofos estoicos não tinham problemas com sentimentos saudáveis como amor e afeição. Epiteto, por exemplo, não julgava necessário ser insensível como uma estátua. A fim de ajudar a evitar emoções extremas, violentas e negativas, como ira, medo, ansiedade, que pudessem suplantar a personalidade do indivíduo, eles desenvolveram uma terapia das paixões, que em vez de reprimir essas emoções, ao invés de reprimir, as transformaria por meio da compreensão. Olha isso, que é o que eu sempre falo lá no perfil secreto, né? Às vezes quando você está chateado com alguma coisa, quando você está com sentimento de raiva, às vezes você está triste, a gente sempre tem um dia que a gente está meio desmotivado, desanimado, triste, e aí você tenta de tudo para sair dessa situação, mas na verdade a melhor coisa que a gente pode fazer é se acolher.
É se acolher. Você não está num dia bom? Se acolha. Se reserve. Então, evita falar com as pessoas. Evita conversar com as pessoas. Porque quando a gente está nesse estado, né, nesse sentimento, a gente acaba tomando algumas decisões por impulso. E decisões que a gente pode se arrepender depois, entende? Então, acolha os seus sentimentos, acolha as suas emoções. É assim que eu faço. Quando eu estou muito preocupada, quando eu estou muito triste, eu me acolho naquele momento ali, um certo momento, mas a gente só não pode ficar muito tempo, entende? Então, acolhe esse momento e depois tenta mudar. Porque esse momento de você, se você reprimir essas emoções, é pior ainda. Entende? Então, algumas ideias estoicas importantes remontam ao filósofo grego Sócrates, para quem a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Olha isso. A vida não examinada não vale a pena ser vivida, que é o tal do piloto automático. É a gente viver no piloto automático. O que é viver no automático? Viver no automático é você não examinar a sua vida. É você não se conhecer. É não saber o que você gosta. É viver de circunstâncias, das coisas que vão aparecendo para você. A vida não examinada não vale a pena. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Em outras palavras, conhece-te a ti mesmo. Porque o autoconhecimento é libertador, minha gente. O autoconhecimento é libertador. Você deixa de ser besta. Entende? Você deixa de ser besta. O autoconhecimento é essencial para uma vida feliz. Sócrates também sugeriu que, da mesma maneira que a ginástica é concebida para manter a saúde do corpo, devia haver algum tipo de arte para cuidar da saúde da alma. Embora Sócrates nunca tenha dado um nome a essa arte, a dedução óbvia é que o papel da filosofia e, por conseguinte, do filósofo seria cuidar da alma. Olha que lindo! Só que as pessoas elas têm uma distorção da filosofia por conta da escola. A escola, eu vou falar aqui, a escola às vezes a escola, e eu falo com propriedade que eu trabalhei muitos anos em escola. A escola, ela distorce muita coisa assim, sabe? A leitura que era para ser uma coisa para todo mundo gostar, né, que deveria ser um hábito, que todo mundo, né? Mas não. Na verdade, ela faz com que as pessoas não gostem de leitura. E a mesma coisa aqui, a filosofia que a gente aprendeu na escola, as pessoas elas têm uma distorção do que é a filosofia, né? Do que é a filosofia. Então, por isso que as pessoas não têm muito interesse por filosofia. Por isso que as pessoas não têm muito. Filosofia? O que é filosofia? Entende? Essas duas ideias, autoconhecimento para ser feliz e para viver uma vida boa, e filosofia como uma espécie de terapia para a alma. Olha isso, vou repetir aqui. Essas duas ideias que ele traz. Autoconhecimento para ser feliz e para viver uma vida boa, e filosofia como espécie de terapia para a alma, foram os alicerces do estoicismo. Olha que maravilha! Como escola, o estoicismo teve início em Atenas por volta de 300 anos antes de Cristo. Cara, nós vamos aprender muita coisa aqui nesse livro, viu? Nós vamos aprender muita coisa aqui nesse livro. Prepara o caderno. Quando o filósofo Zenão de Cítio fez um discurso no Stoa-Poikile, não sei se é assim que pronuncia, ou o Pórtico Pintado, de onde vem o nome da escola,
Como outros filósofos da época, os estoicos tinham bastante interesse na seguinte questão: o que é preciso para levar a melhor vida possível? O que é preciso para viver a melhor vida possível? Eles acreditavam que, se os seres humanos conseguissem responder a essa pergunta, que é o que acontece na maioria das vezes, ninguém consegue responder essa pergunta. As pessoas não conseguem responder porque nem elas mesmas sabem o que elas querem. Nem elas mesmas sabem o que elas querem. O que é preciso para viver a melhor vida possível? Eles acreditavam que, se os seres humanos conseguissem responder a essa pergunta, poderiam prosperar e viver uma vida tranquila e feliz, mesmo que o mundo parecesse insano e fora de controle. Esse conceito fazia do estoicismo uma filosofia extremamente prática, o que explica sua revitalização, pois a época em que vivemos também parece insana e fora de controle, seja social, política, econômica ou ecologicamente. Ainda que o mundo pareça fora de controle, olha isso, ainda que o mundo pareça fora de controle, os estoicos ensinam que é possível viver uma vida produtiva, feliz e com significado. Além disso, mesmo em situações adversas, a vida ainda pode ser tranquila e serena. A ênfase no projeto de viver uma vida tranquila e com significado tornou o estoicismo romano muito popular como escola filosófica na época de Sêneca, na época de Epiteto e na época de Marco Aurélio, o que também acontece hoje numa época não menos tensa. Essa ênfase do viver bem, entre aspas, também separa o estoicismo da filosofia acadêmica contemporânea, que deixou de lado as preocupações humanas práticas em prol de temas teóricos abstratos. Olha só, era justamente sobre isso que eu estava tentando explicar. E aí ele vem aqui com a explicação, que é o que a gente vê a filosofia nas escolas, a filosofia que a gente estuda na escola, a filosofia que a gente estuda na faculdade. Eu estudei muito filosofia na faculdade, eu tive várias disciplinas de filosofia e eu não me lembro disso na época. Eu não me lembro de estudar filosofia como essa questão que ele está trazendo aqui. Era mais temas abstratos, entende? A maioria dos quais insignificantes fora da torre de marfim dos filósofos. Como o filósofo antigo Epicuro destacou, vazio é o argumento daquele filósofo segundo o qual nenhum sofrimento humano é tratado terapeuticamente, pois, assim como não há utilidade na arte médica que não expulsa as doenças do corpo, não há utilidade na filosofia, a menos que ela expulse o sofrimento da alma. Olha isso. Da mesma forma, os estoicos viam na filosofia uma forma de curar as doenças da alma. Entre aspas, ele traz doenças da alma, entre aspas, né? Algo semelhante a uma arte médica, e até chamavam os filósofos de médicos da alma. Os estoicos também denominavam a filosofia de a arte de viver. E Sêneca descreveu os primeiros ensinamentos como remédios. Ele acreditava que eles eram úteis ao tratamento das próprias mazelas e queria compartilhá-los com outras pessoas, inclusive com gerações futuras. E tá dando o nosso horário. Cara, é muita coisa que a gente vai ver nesse livro aqui. Muita coisa. Muita coisa, muitíssimas coisas. Gente do céu. Eu tô animada para ler esse livro. Vai vir muita coisa aí, viu, gente? Muitíssimas coisas. A gente vai se desenvolver muito. A gente vai aprender muita coisa aqui com esse livro. Muita coisa. Menino Rei. Bom dia, Menino Rei. Olá, amiga. Admiro muito o seu método de leitura. Prazer.
Luiz, seu professor de inglês. Que maravilha ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Luiz, agora eu tenho que lembrar quando você entrar aqui, menino rei. Luiz é igual a Edna. A Edna acho que não tá aqui hoje, não. A Edna é comidas saudáveis. Edna. E aí, minha gente, bora cuidar da nossa energia pra gente começar o dia bem? Então a gente vai... Deixa eu marcar aqui onde foi que eu parei, porque senão amanhã eu fico perdida, sem saber onde foi que eu parei. Deixa eu marcar aqui. Página 15. Paramos aqui na página 15. Então hoje, o que acontece? A gente leu só o prefácio, a introdução. Lemos um pedacinho da introdução. E lembrando que a live... ela não vai ficar gravada mais no feed, tá? Ela vai ficar aqui por 24 horas e ela vai sair amanhã pela manhã. Então, sempre no feed vai ficar a live do dia. Não vai ficar mais a sequência das lives, tá bom? Ela vai sair em 24 horas. Mas se você quiser deixar o seu comentário na live gravada, eu agradeço muito, porque eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Entendeu? Fale, gente, comunique, fale as coisas. Às vezes o silêncio, ele deixa margem para muita coisa. Às vezes você tá amando a live, você tá gostando da live, tá te fazendo bem, mas você não tem às vezes a rotina do dia, a correria do dia, não deixa você externalizar aquilo que você tá pensando. Então externaliza mais as coisas que você pensa. Se você achou uma pessoa bonita, fala para ela que ela é bonita. Se aquela pessoa te deu uma palavra que te ajudou, fala para ela, fala para a pessoa. Fala para a pessoa, entende? Eu amo falar, sou tagarela. E eu não sou tagarela, você acredita? Eu gosto de falar aqui. Eu gosto de falar na live. Eu gosto de ler livro, gosto de conversar com as pessoas, mas eu sou bem retraída, sou bem quieta. Só que no meu trabalho da rede social, com as meninas do perfil secreto, eu converso bastante lá. Eu tenho um perfil secreto só para mulheres. Só para mulheres. E lá eu converso, eu já acordo conversando com elas, entende? Mas no meu dia a dia, assim, eu sou mais reservada. Mas uma coisa que eu aprendi, sabe? É elogiar as pessoas. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que eu sinto alguma energia boa, assim, quando eu tô perto dela, eu falo para ela. Sabe, a gente precisa externalizar mais os nossos sentimentos, o que a gente sente, as nossas opiniões para as pessoas. Não a opinião que vai destruir as pessoas, mas as pessoas, elas, hoje em dia, uma palavra que você dá para a pessoa já melhora tudo, entende? Ó, a Thay aí, a Tainara, cheguei atrasada hoje. Kaique entrou aqui, mas eu acho que ele não tá mais. Então é isso. Vamos cuidar da pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. Então, para um pouquinho, respira, coloca uma intenção para o seu dia. O que é colocar intenção para o seu dia? Eu sempre falo isso aqui. Coloca uma intenção para o seu dia. É intencionalizar mesmo. É você pensar, hoje eu não vou ser tão reativa. Hoje eu vou realmente fazer aquilo que vai me levar para onde eu quero chegar. Eu vou tomar essa atitude aqui hoje, eu vou fazer essa ação aqui hoje. Sabe? Hoje eu quero fazer mais dinheiro. O que eu posso fazer hoje para fazer mais dinheiro? Hoje eu quero ser menos... eu quero julgar menos hoje. Hoje o dia eu vou viver de outra forma. Vou julgar menos as pessoas, vou reclamar menos. Essa é a intenção para o seu dia. O que está mais aí na sua... Está mais te incomodando assim? Coloca uma intenção para o seu dia. As pessoas, elas vão para o dia sem intenção. Aí por isso que elas, né, vivem dessa forma. A correria, reativa, reclamando de tudo. Gente, só de você estar vivo, de você acordar, se acordou hoje, você acordou, você está bem. Quer coisa melhor do que isso? Não existe. Então, para o que você está fazendo, faz uma respiração consciente, inspira profundamente, a gente vai inspirar e respirar por 3 vezes, tá? Inspira,
Puxa o ar bem forte, porque isso vai liberar as tensões, trazer oxigênio para o seu cérebro também, para que você começar o dia bem. Inspira e solta. Solta todas as tensões, libera todos os pensamentos negativos. Inspira mais uma vez. E solta. Fecha seus olhos. Mais uma vez. Inspira profundamente. E solta. Neste momento da sua vida, você deve aprender a abrir mão dos seus bens e do seu controle para dispensar algo que é importante para você. Conte com a minha presença que o completa. Reserve algum tempo para se banhar na luz do meu amor. Quando começar a relaxar, sua mão fechada aos poucos se abrirá, entregando seus adorados bens aos meus cuidados. Você pode se sentir seguro, mesmo em meio a terríveis mudanças, tendo consciência de que estou o tempo todo ao seu lado. Aquele que nunca o abandona é o mesmo que nunca muda. Sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. À medida que você for deixando as suas coisas aos meus cuidados, lembre-se de que nunca solto a sua mão. É nessa certeza que reside a sua segurança, que nada nem ninguém pode tirar de você. É nessa certeza que reside a sua segurança, que nada nem ninguém pode tirar de você. Salmos 89, Hebreus 13, 8, Isaías 41, 13. O chamado de Jesus. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Coloque uma intenção para o seu dia. Todos os dias, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. Repita isso aí durante o dia todo. Todos os dias, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.